O que você pensa acerca de si mesmo? Essa é uma pergunta importante, não apenas por causa do modismo recente de se falar sobre autoimagem e coisas do gênero, mas porque a palavra de Deus há muito tempo já fala a respeito disso e nos dirige e orienta, porque de fato é algo que eu e você precisamos saber aplicar de forma correta nas nossas vidas. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor essas verdades. Estou hoje em São Francisco, Califórnia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico que queremos usar como referência, como ponto de partida para a nossa breve reflexão é Romanos capítulo 12, verso 13, que diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu quero tomar essa exortação que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos faz, sobre ninguém pensar de si além do que convém, mas pensar com moderação. Se por um lado aqui o apóstolo está abordando um extremo, que é não pensar além do que convém, por outro lado nós podemos entender que ao usar a expressão pense com moderação, ele também está sinalizando algo interessante. A palavra utilizada no original grego e traduzida moderação é sofronismos. Ela significa uma admoestação ou chamada a estabilidade da mente, a moderação e autocontrole. E quando nós falamos sobre essa estabilidade, sobre esse lugar de equilíbrio, significa que não podemos pensar nem mais e nem tampouco menos. Quando ele fala a respeito de uma medida da fé, significa que precisamos aplicar fé para nós mesmos. Precisamos enxergar não apenas o que somos nesse momento, mas o potencial de crescimento e de alcançar aquilo que Deus disponibilizou. Ou seja, se existe uma aplicação de fé no entendimento de quem sou, eu não posso pensar menos do que convém. Mas, ao mesmo tempo, o texto também fala sobre não pensar além do que convém. E eu quero chamar a sua atenção para esses dois extremos, de maneira que a gente consiga saber entrar no lugar correto para a definição, correta do que pensamos sobre nós mesmos. Bom, a primeira ênfase é a advertência de não pensar além do que convém. E com isso, eu quero chamar a sua atenção para o perigo daqueles que pensam acerca de si mesmo, pensam mais do que convém. A própria queda de Satanás e a advertência de Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 6, quando fala sobre aquele que deseja o episcopado, que ele não pode ser um neófito, um novo na fé. A Bíblia diz para que não incorra na condenação do diabo, enchendo-se de orgulho. Essa foi a razão, e a Bíblia pontua, da queda de Satanás, e eu e você podemos seguir pelo mesmo caminho, se enveredarmos pelas mesmas atitudes de acharmos que somos mais do que aquilo que de fato somos. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, que cada um de nós está sujeito a isso. Ele diz que por causa da grandeza das suas revelações, para que não se ensoberbecesse, lhe foi dado um espinho na carne. Então significa que muitas pessoas podem entrar nesse lugar de orgulho que, diz o livro de Provérbios, precede a queda. Como eu e você podemos enxergar em termos práticos pessoas que extrapolaram esse limite? Apocalipse 2:2, Jesus fala de pessoas que se diziam apóstolos sem serem. Significa que muitas pessoas podem concluir que são mais do que aquilo que são, não apenas em termos de habilidade, mas de chamado, das virtudes e de uma forma geral. Além do perigo do orgulho, nós podemos falar do perigo da independência. Quem costuma achar que é mais do que é, tende a se isolar, a querer trabalhar sozinho, a se achar melhor do que os outros. E Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Também podemos olhar para o risco de incorrer no que a Bíblia chama de vanglória. Em Filipenses 2:3 a Bíblia diz: nada façais por vanglória. O apóstolo Paulo também diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, as loucas para confundir os sábios, as que não são para confundir aquelas que são. E ele termina dizendo: a fim de que ninguém se glorie
diante do Senhor. Então, para evitarmos essas coisas, nós precisamos entender a bênção da moderação, de pensar corretamente, e o oposto do orgulho é a humildade. Agora, a humildade não pode ser confundida com mediocridade, nem tampouco com autodepreciação. Muitas pessoas acreditam, né, que ser humilde é se depreciar. E quando nós olhamos para Cristo, que se posiciona como exemplo de humildade, que diz que nós devemos aprender com ele, ele já choca essa forma que temos de pensar. Porque hoje em dia, se alguém se apresenta dizendo eu sou humilde, a gente já pensa, bom, não é. Se fosse, não falava. Mas Jesus não apenas diz que é humilde, ele diz que é um modelo de humildade. Porque ser humilde não significa autodepreciar-se. Nós precisamos entender, e eu gosto de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Significa que nós entendemos que não somos o centro. O próprio Jesus dizia, eu só falo aquilo que ouço meu Pai falar, eu só faço aquilo que vejo meu Pai fazer. A Bíblia nos mostra o quanto ele dependeu de Deus, ou seja, a ênfase não era eu produzo isso tudo por causa de mim mesmo, mas eu não deixarei de produzir, porque eu sei de quem eu dependo. Então a ideia de humildade, quando entendida e compreendida corretamente, ela é uma bênção e é o caminho para a exaltação. Normalmente ela nos leva não para o lugar de independência, mas para o lugar de interdependência. Nós compreendemos que o corpo, por exemplo, é composto de diversos membros diferentes, que cada um tem a sua função, que um precisa do outro. Esse é um ensino bíblico sobre a maneira como nós devemos funcionar na dinâmica da fé, do ministério, da edificação mútua, e essa ideia, ela acompanha a forma de pensar com moderação. E no final, diferente daqueles que enveredam para o lado da vanglória, pensando mais de si, aqueles que pensam com moderação, eles atribuem glória a Deus, reconhecem a graça. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, ele diz que trabalhou mais do que todos os apóstolos, mas ele termina dizendo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Provérbios 27, 21 diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Porque é num momento como esse que o coração precisa reagir de maneira correta, né? E reconhecer se o que fizemos vai além de nós mesmos, da nossa capacidade, por causa de um empoderamento da graça, ou se simplesmente podemos, de forma equivocada, começar a achar que somos mais do que aquilo que realmente somos. Por outro lado, pensar menos do que convém, não nos movemos de acordo com a medida de fé que Deus nos deu, também pode ser muito prejudicial. Algumas pessoas erram pelo excesso, outras erram pela falta, quando não conseguem enxergar nem o mínimo, nem aquilo que deveria. Então, quando falamos do perigo daqueles que pensam de si menos do que convém, começamos com a ideia de inferioridade, que não reflete o conceito bíblico de humildade, como já dissemos. Aqueles 10 dos 12 espias enviados por Moisés que voltam falando mal da terra, a Bíblia diz que eles se viam como gafanhotos, como pequenos, como impotentes, né? Eles não conseguiram ter a percepção de fé que houve em Josué e Caleb, dizendo, e daí que a terra tem gigantes, e daí que eles habitam em cidades fortificadas, e daí, né, que essas dificuldades surgiram. Eles começam a posicionar e dizer, nós vamos consumi-los como pão, mas eles não estão pensando em si além do que convém. Eles estão dizendo, o Senhor está conosco, ausentou-se deles a sua segurança. E aqui nós vemos uma fé em ação que não admite a ideia de também nos diminuirmos porque estamos debaixo de promessa, temos a presença, o favor do Senhor. Então, é muito importante que a gente consiga enxergar isso. Em Êxodo, no capítulo 4, no verso 14, a Bíblia mostra que o Senhor se irritou contra Moisés naquela manifestação da sarça. Porque ele está dizendo, vai, eu serei com a tua boca, te ensinarei o que falar. E Moisés diz, não eu não dou conta, eu não consigo. E de tanto ele enfatizar as suas próprias limitações, em vez de confiar nos recursos de Deus, a Bíblia diz que acendeu-se a ira do Senhor contra ele. E eu costumo brincar com as pessoas dizendo que provocar a ira de Deus, continue dando desculpa, dizendo que você não pode se diminuindo. Esse é um outro extremo no qual não podemos cair. Pessoas que pensam menos de si mesmo, em geral, são inseguras e elas acabam entrando no lugar
não do orgulhoso, que é de independência. Essas entram no lugar de dependência e acabam não fazendo absolutamente nada sem ninguém. E na Bíblia nós temos muita gente que reflete esse tipo de comportamento errado e foram repreendidos por Deus por causa disso. Mas nós também precisamos entender que esse tipo de gente, normalmente, eles têm uma dificuldade enorme de, inclusive, aceitar algum tipo de louvor e elogio. Eu fico pensando na segurança de João, o apóstolo João, para escrever, falando de si, chamando-se de o discípulo amado. Quando nos aliamos com a forma correta de pensar sobre o que somos e aquilo que podemos fazer com o entendimento baseado no que Deus tem falado, que é o que inspira essa fé que Ele nos tem dado. Então, com essa mentalidade de fé, nós teremos uma visão correta de nós mesmos. Por quê? Nós passamos a nos enxergar em Deus. Como Josué e Caleb, o exemplo que dei, né? Quando eu e você olhamos para a declaração de Colossenses 3,3, que diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus e nos vemos nele e não apenas em nós mesmos, de repente faz sentido aquela declaração de Joel 3,10, diga ao fraco, eu sou forte. Deus está dizendo, tem fraqueza aí sim, mas você não está confinado a ela, porque eu disponibilizo a minha força. Essas pessoas normalmente não vivem o extremo da independência, nem o da dependência. Elas caminham em interdependência. Você vê um Paulo que com toda a segurança e medida de fé, diz, uma porta se me abriu no Senhor, mas não tive tranquilidade para ir, porque não encontrei Tito. Aqui ele não está falando nem de independência, nem tampouco de dependência, mas de interdependência, né? Jesus normalmente não enviou ninguém sozinho. Lucas 10:1 diz que ele os enviava de 2 em 2. E também percebemos que pessoas que têm essa forma correta de pensar, que não pensam menos de si, elas sabem transferir glória para Deus. Alguns que pensam mais, como Herodes, podem aceitar o tipo de louvor que não deveriam e ser julgados. Outros, por sua vez, quando são promovidos mais do que deveriam, sabe pontuar as coisas, como Daniel dizendo, olha, essa revelação não procede de mim, vem do Senhor. Como José diante do faraó, dizendo a mesma coisa. Que Deus nos ajude a afirmar uma identidade fundamentada na revelação da palavra e viver a plenitude do que Ele tem.